Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Meliá Fios, onde os fios ganham vida em suas mãos. E hoje eu vou te ensinar a fazer a clutch Anne. Então já deixa teu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora bora para a aula! Vamos começar com a nossa lista de materiais. Para fazer essa peça eu vou utilizar o fio pop da Meliá. Essa daqui é a cor off, uma cor que combina com tudo. Para essa espessura de fio, eu vou utilizar uma agulha de crochê 4,5. Vou precisar também de um pingente passante. Esse daqui é na cor ouro velho, ele tem essa abertura aqui, onde eu vou passar o fio para fazer o fechamento da clutch. Quero mostrar para vocês as opções de cores do fio pop. Então a Meliá possui toda essa cartela com essas cores lindas, cores para todos os gostos. Aqui temos os tons mais vibrantes, alegres, aqui os tons mais terrosos. Então essa daqui é a cartela do fio pop. Olha só quantas opções legais para os nossos trabalhos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações, medidas da peça, quantidade de fio e onde encontrar o seu fio Meliá. Agora bora para a aula! Eu começo fazendo o nozinho inicial, deixando ele bem firme aqui na minha agulha. E a partir de agora eu vou subir 22 correntinhas. Vai deixando essas correntinhas mais folgadas, não aperta tanto ponto, mas também cuida para não deixar ela tão frouxa, porque senão não vai ficar uma base tão estruturada. Então, bastante cuidado aí na hora da tensão do ponto. Aqui eu vou subir 22 correntes. Fiz aqui as 22 correntinhas e fiquei com aproximadamente 17 centímetros. Eu viro esse cordão e volto trabalhando meios pontos altos nessa alcinha que se formou atrás de cada correntinha. Essa primeira alcinha que está bem abaixo do fio que está vindo do novelo, eu não utilizo. Eu entro aqui na próxima, então laço o fio na agulha, passei aqui por baixo, puxei o fio aqui para frente, tenho 3 laçadas no gancho da agulha, eu laço, tiro as 3 de uma só vez, fazendo aqui o primeiro meio ponto alto. Agora eu laço, entro no ponto seguinte, tiro as 3 laçadas de uma só vez. Vou seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto da base até chegar aqui no final. Tô chegando aqui no último pontinho e para fazer a curva do trabalho, eu vou trabalhar 5 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então aqui eu vou fazer o meio ponto alto, fiz o primeiro, volto no mesmo lugar, trabalho o segundo, lacei, entro no mesmo lugar, faço o terceiro e já vai virando o trabalho para ficar mais fácil. Lacei aqui, faço o quarto, puxo aqui essa ponta de fio lá do início e aqui eu trabalho o quinto ponto. Fazendo aqui a curva da minha base. Agora eu volto fazendo um meio ponto alto para cada pontinho até chegar aqui no final. Mais uma vez no final da carreira, vou fazer a curva. Aqui desse lado eu trabalhei 5 pontos, então deste outro precisa ter a mesma quantidade. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar 3 pontos juntos no mesmo ponto de base, porque eu já tenho um pontinho aqui do outro lado, totalizando 4, e o quinto será no fechamento de carreira. Então aqui, no mesmo lugar, eu vou trabalhar 3 meios pontos altos. Fiz o primeiro, volto, faço o segundo e aqui faço o terceiro. Puxo bem o fio, alonga, fiz o terceiro, tenho o quarto e o quinto que vai ser no fechamento de carreira. Vou esticar a laçada, então eu vou entrar aqui por trás dessa correntinha, levo a laçada para o gancho da agulha e vou puxar tudo aqui para o lado de trás. Desta forma, e ajeito bem o meu trabalho. Tenho aqui toda a base finalizada e agora vou dar início à subida da peça. Eu viro a base aqui para cima, desta forma.
Agora, eu vou entrar com a agulha pegando apenas uma das alcinhas dessa laçada. Peguei uma alcinha, vou dar uma leve girada, coloco essa outra no gancho da agulha e posso ajustar. Puxo o fio que está vindo lá do novelo aqui para frente e aqui eu fecho fazendo o primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou trabalhar ponto baixo sempre pegando na alcinha de trás da correntinha e essa alcinha que se formou atrás de cada ponto. Então, aqui, peguei a alcinha de trás da correntinha, esta outra alcinha que se forma atrás do ponto, puxo o fio aqui para frente e fecho fazendo ponto baixo. Alcinha de trás da correntinha, esta outra alcinha, puxo o fio aqui para frente, fechei fazendo ponto baixo. Alcinha de trás da correntinha, essa outra, puxei o fio aqui para frente, faço ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por toda essa carreira, ponto sobre ponto, sem nenhum tipo de aumento, até chegar aqui no final. Fiz toda a carreira de pontos baixos, cheguei aqui no final, tenho o último pontinho, só que para trabalhar esse padrão de ponto, que é o ponto fantasia, o ponto principal da peça, nós precisamos ter números pares. Eu finalizei toda essa carreira com o número ímpar, fiquei no total com 47 pontos. Então, aqui no final da minha peça, eu vou trabalhar um aumento, fazendo mais um ponto baixo aqui junto deste último pontinho. Então, volto com a minha agulha e aqui eu faço um pontinho de aumento, ficando assim com o número par. Então, o legal desse ponto é que você pode utilizar em diversas peças, o importante é sempre trabalhar com um número par. Eu vou esticar a laçada, entrar aqui na cabeça do primeiro ponto, entro com a agulha de trás para frente, levo a laçada aqui para o gancho da agulha e vou puxar tudo aqui para o lado de trás. E aqui eu já posso ajustar um pouco essa laçada. Fiz o fechamento, laçada aqui na parte de trás do trabalho. Agora, eu vou colocar o gancho da minha agulha nesta laçada que ficou aqui do lado de trás e volto pela frente do ponto. Então, aqui eu tenho a laçada, saindo deste pontinho que eu levei ela aqui para trás, volto aqui por baixo desse ponto, pela frente. Então, coloquei a minha agulha nessa laçada, voltei pela frente do ponto, vou puxar o fio que está vindo lá do novelo, tenho duas alcinhas no gancho da agulha, laço, tiro as duas de uma só vez. Esse daqui será o primeiro meio ponto alto fake dessa carreira. Na verdade, todo o início será feito dessa forma. Agora, no mesmo lugar, eu vou trabalhar um meio ponto alto. Então, lacei o fio na agulha, voltei aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um meio ponto alto. Desta forma, como se fosse um aumento. Fiz esse padrão de 2 meios pontos altos juntos no mesmo ponto de base, eu vou pular um ponto, entro no seguinte e trabalho novamente meio ponto alto. Fiz o primeiro e faço aqui o segundo meio ponto alto. Pulo um ponto de base, venho para o próximo e trabalho aqui meio ponto alto. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço aqui o segundo. Pulei um ponto de base, entro no próximo, faço aqui o primeiro, laço e faço o segundo. E vai ficando com esse padrão aqui super lindo e muito fácil de fazer. Conforme a gente for crescendo a peça, ela vai ganhando formato. É sempre bem importante, ao final de cada carreira, ir modelando. A partir de agora, eu vou seguir fazendo essa repetição, sempre trabalhando 2 meios pontos altos juntos e pulando um pontinho de base, até chegar aqui no final da carreira. Fiz aqui o primeiro, volto e faço o segundo. Finalizei toda essa carreira, olha só que delicadeza que vai ficando essa trama de pontos. Vou fazer agora o fechamento, só para mostrar para vocês, então, fiz aqui esse padrãozinho de 2 meios pontos altos juntos, e aqui no final eu preciso terminar com um ponto sozinho. Então, esse daqui sempre vai ficar sozinho para dar certo, para não ficar um pontinho grudado no outro, já que nós estamos sempre pulando um ponto da base. Vou esticar a laçada.
e entrar aqui na cabeça do ponto, essa correntinha que se formou bem aqui em cima. Entro aqui com a agulha, levei a laçada aqui para o lado de trás, ajusto para deixar ela menor, cuidado para não deixar ela muito folgada, para não criar abertura na peça. Voltei aqui com a agulha nessa laçada, ajeito bem, vai sempre modelando o trabalho. E agora eu volto aqui pela frente do ponto, da mesma maneira que eu iniciei a carreira anterior. O fechamento sempre vai ser feito da mesma forma e o início de carreira também. Agora, volto aqui pela frente do ponto, voltei aqui, puxei o fio que está vindo lá do novelo e fecho fazendo aqui o meu meio ponto alto fake. Lacei o fio, volto aqui no mesmo lugar e trabalho mais um meio ponto alto. Pulei um ponto de base, entro no segundo e trabalho esse padrão de 2 meios pontos altos juntos. Observem que eu sempre vou trabalhar esse padrão bem aqui no meio desse pontinho. Aqui se forma como se fosse um ponto V. Então, ficando um meio ponto alto de um lado e um meio ponto alto do outro. Sempre aqui no meio deles é que eu vou dar a sequência de pontos, é que eu vou fazer essa repetição. Pulei um de base, voltei aqui no meio e trabalho esse padrão. 2 meios pontos altos. Pulei um de base, entro no próximo e trabalho 2 meios pontos altos. Sempre modelando e arrumando. Pulo um de base, lacei, entro aqui no meio do ponto e trabalho 2 meios pontos altos. Vou fazer aqui o último pontinho. Finalizei, tenho esse ponto aqui que sempre vai ficar sobrando no final. Vou esticar a laçada, entro na cabeça do primeiro ponto, levo a laçada aqui para o gancho da agulha e vou puxar aqui para o lado de trás. Ajusto um pouquinho para não deixar ela muito folgada. Volto aqui pela frente do ponto. Puxei o fio, 2 laçadas no gancho da agulha, tirei as 2, volto no mesmo lugar e trabalho mais um meio ponto alto. Pulei um de base, entro no próximo e trabalho os 2 meios pontos altos. A partir de agora, será só repetição. Eu vou seguir fazendo esse padrão de pontos até chegar no tamanho desejado. Lembrem sempre de ir modelando a peça com bastante cuidado e delicadeza para que ela fique bem retinha ao chegar no final. Eu vou adiantar as minhas carreiras, porque agora é só repetição, até o tamanho desejado e volto com vocês. Cheguei no tamanho desejado, fiz no total 9 carreiras do ponto fantasia. Então, não contei essa de ponto baixo. Contando com essa, fiquei com 10 carreiras no total. Vou até passar a medida para vocês aqui da altura. Então, ficou com aproximadamente 13 centímetros de altura. Se você quiser essa peça maior, é só seguir dando continuidade às carreiras. Vou fazer agora toda uma carreira em ponto baixíssimo, que será o acabamento aqui da minha peça. Então, para isso, eu vou esticar a laçada, já entro aqui na cabeça do primeiro ponto e levo tudo aqui para o lado de trás. Vou ajustar aqui mais uma vez. Pego apenas uma das alcinhas dessa laçada, giro a agulha, coloco essa outra aqui no gancho da agulha e ajusto. Puxo o fio que está vindo lá do novelo aqui para frente, entro no ponto seguinte, pegando a alcinha de trás, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Alcinha de trás da correntinha, ponto baixíssimo. Alcinha de trás, ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, vou esticar a laçada. E já posso cortar o fio para simular a última correntinha. Então, aqui eu corto esta pontinha. Vou puxar tudo aqui para frente. Vou pegar uma agulha de numeração menor. Entro aqui por trás do primeiro pontinho.
puxo essa laçada toda aqui para cima, viro o trabalho e vou trazer ela aqui para a parte de dentro. Então, a agulha sempre precisa sair no centro da correntinha. Puxo o fio aqui para dentro. E agora eu vou levando todo esse fio entre a trama do ponto e no final eu sempre coloco um pinguinho de cola. Coloco uma gotinha de cola e depois eu tiro o excesso com a tesoura, vou cortar o excesso. A cola que eu utilizo é a cola de silicone, então eu uso essa colinha aqui, uma cola bem boa, mas vocês podem utilizar a cola da preferência de vocês. Então aqui eu vou fazer todo esse acabamento e já volto para mostrar para vocês. Fiz todo o acabamento na minha peça, olha só que linda que fica. Essa trama aqui, ela é maravilhosa. Agora, para fazer o fechamento, eu vou fazer de uma forma diferente. Mas aqui, se vocês quiserem, dá para colocar somente o botão imantado. Então, faz a costura do botãozinho imantado. Depois, pode também colocar uma alcinha de mão ou uma alça de corrente para fazer uma bolsa na transversal. Aqui vocês podem adaptar aí para o gosto de vocês. Para esse fechamento, eu vou utilizar esse coração passante, ele é bem delicadinho, uma peça super pequenininha. Eu vou centralizar ele e vou pegar um pedaço de fio. Esse fio eu vou tirar a medida da minha peça no total. Então, eu passo com o fio aqui por trás, vou trazer ele aqui para frente, volto aqui para baixo, venho aqui com o outro lado e voltei aqui para baixo. Depois de fazer toda essa volta, eu posso cortar o fio. Essa vai ser a medida que eu vou utilizar para fazer o fechamento. Depois, se precisar, eu posso cortar para tirar o excesso. Mas nesse primeiro momento, é esse tamanho que eu vou precisar. Aqui, eu venho com a agulha mais fina. Vou utilizar essa agulha aqui, menorzinha, para não deixar o ponto tão aberto. Pego a minha clutch, posiciono ela, arrumo bem. E aqui eu vou encontrar o centro, o meio dessa peça. Agora eu vou passar com a agulha aqui para trás. Vou puxar esta ponta de fio aqui para dentro, assim. Entro aqui do lado, eu vou pular 2 pontinhos e vou puxar a outra ponta. Aqui para frente. Arrumo, vejo novamente se está bem centralizado, se está no lugar correto, sempre modelando a peça. Então, vai sempre ajeitando e posicionando para ver se está certinho. E agora, vou trazer esse fio aqui para frente. Vou passar aqui no mesmo lugar, na mesma posição e puxar o fio. Vou olhar aqui na parte de trás e vou puxar ele. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o coração passante, pego uma das pontinhas do fio e vou passar aqui por dentro. Posso pegar a tesoura, que tem a pontinha mais fina, para ajudar nesse processo, ou posso pegar também uma agulha de tapeceiro, como ficar melhor para vocês. Passei uma ponta de um lado, pego a outra ponta e vou passar aqui para o outro lado. Aqui eu vou abaixar essa pontinha de fio. Venho novamente com a tesoura e vou levar aqui para o outro lado. E puxo tudo. Aqui eu vou ajustando para que o fechamento fique assim. Posso arrumar novamente. A abertura vai funcionar da seguinte forma. Eu levei aqui para trás, passei aqui no coração. Para abrir essa peça, eu vou afastar, levando essas pontinhas aqui para a lateral. Assim, o coração vai ficar aqui na frente. Aqui eu tenho esta parte aberta aqui dentro da minha carteira. Depois de ter feito esse processo de puxar as pontinhas aqui para a lateral, eu posso vir aqui, fazer um nozinho bem perto aqui desta abertura. Então, faço um nozinho aqui perto da abertura do coração. E depois eu posso cortar as pontinhas. Corto.
Se quiser, pode colocar uma bolinha também ali na pontinha. E para fechar, eu vou puxar essas pontas. Assim, fazendo o fechamento total da peça. Essa pontinha aqui, ela pode ficar aqui mais caidinha, eu inclusive acho um charme, ou se você quiser pode fazer um nozinho, fazer um laço, o que você achar melhor. Só para mostrar aqui para vocês, dá para fazer um nozinho bem simples, bem de leve. Assim, só para deixar essa pontinha um pouquinho menor. E olha só que delicadeza e que charme que fica essa peça. Super fácil, rápida de fazer e bem econômica. Essa foi a quantidade que sobrou de um rolinho do fio pop. Esse fio tem um rendimento perfeito e o acabamento que ele deixa para as peças é surreal. Ele tem esse brilho levemente acetinado, ele tem um brilho bem de leve que deixa a peça assim com um charme único. E essa daqui foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito. Me contem aqui nos comentários, um beijo e até a próxima!